Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa realidade da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Veja que este ensinamento de Nosso Senhor sobre a correção fraterna tem por base uma eclesiologia, ou seja, nós somos irmãos, uma vez que nós somos batizados em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo e nós fazemos parte deste corpo místico de Cristo que é a Santa Igreja. Todos nós somos chamados a ser membros dessa Igreja de Cristo e nós o somos de fato uma vez que somos batizados. Mas se um dos nossos irmãos pecar contra nós, veja que o Senhor deixa claro, né? Se de fato ele te fez algo mal, se de fato ele fez algo ruim, não é simplesmente opinião sua, de fato aconteceu, de fato ele te ofendeu ou fez algo contra você, enfim, te prejudicou de alguma maneira, né? O Senhor diz, vai corrigir o teu irmão, mas primeiro, em particular, a sós. Nós vamos corrigir, devemos ir corrigir os nossos irmãos com o desejo de salvação da alma do nosso irmão. Nós não podemos ir corrigir o nosso irmão com uma espécie de ar de superioridade ou simplesmente com a intenção de humilhar a pessoa, né, para apontar o erro, colocar o dedo na ferida, como se fala. Se nós vamos com essa intenção, não faça a correção fraterna. Deixe que outra pessoa faça ou reze, vá rezando e procure se acalmar para então fazer a correção fraterna. A correção fraterna só pode ser feita se nós, de fato, temos um desejo genuíno de salvação da alma deste nosso irmão. Não pode ser fruto simplesmente de uma mágoa e de um rancor. Não pode ser assim. A correção fraterna é porque nós entendemos que aquele irmão faz parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Essa correção fraterna é porque nós queremos o bem dele. Não faz sentido, né, se eu tenho um dedo que está, sei lá, um pouco enfermo, né, e para resolver esse problema eu vou lá e corto de imediato este dedo, amputo este dedo. Né? Não, eu procuro de alguma forma curar isso. Então, Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vai colocando todo um caminho onde nós devemos ir como que em busca deste nosso irmão que está de alguma forma perdido. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Então, às vezes, é bom, né? Não, olha, tem essa e essa outra pessoa que vê da mesma maneira como eu estou vendo, meu irmão. Você está errado nesse caminho aqui, né? Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Né? Então, aí precisa levar essa questão para a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Aqui tem uma parte onde muitas pessoas não entendem essa passagem, né? Às vezes a gente entende assim, não, aqui o Senhor está falando da excomunhão. E de fato, né, o texto tem uma referência clara que é a excomunhão e depois São Paulo vai tratar deste assunto também. Mas veja que a excomunhão é algo para remédio, é um remédio para a pessoa. A excomunhão não é simplesmente um desistir da salvação da alma daquela pessoa. A excomunhão é uma separação da igreja, que a igreja realiza isso em casos mais extremos, para que a pessoa entenda a gravidade do pecado, a gravidade do erro que ela cometeu e depois, se arrependendo, volte para a comunhão. Né? Então, a excomunhão tem esse objetivo. Né? Então, esse seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Como que Nosso Senhor tratava os pagãos e como ele tratava os pecadores públicos? Né? Ele procurava, de alguma forma, trazer a pessoa para a verdade, trazer a pessoa para o bem. Então, se chegar a um ponto em que este nosso irmão não escuta nem mesmo a igreja, nós precisamos, então, como que recomeçar a evangelização. Precisamos anunciar de novo Cristo para ele, porque, de fato, né, se a pessoa não escuta nem mesmo a igreja, ela precisa, né, ser novamente evangelizada. E o Senhor diz, em verdade, vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que o Senhor disse para São Pedro, agora ele diz também para a igreja, né? Porque, de fato, né, o que é o magistério da igreja? É o Papa reunido com os seus bispos, né, reunido com os bispos. Não pode ser somente os bispos, isso é uma heresia que se deu o nome de conciliarismo, né? Mas o Papa reunido com os seus bispos ou somente o Papa, né? Então por isso que Nosso Senhor disse isso para São Pedro, de um modo específico, e depois vai dizer isso para São Pedro, junto com os outros apóstolos, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Esse poder de ligar e desligar, ele é importante e ele não é simplesmente um poder para ser usado como uma espécie de opressão, né? Como para o Papa virar uma espécie de ditador, não. Né? Ele é um poder dado por Deus para que de fato seja colocado a serviço das pessoas, a serviço do povo de Deus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Essa é a igreja, né, de fato. As pessoas às vezes usam esse versículo para dizer, né, que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, seja de qual for, né, o tipo de crença em relação a Cristo, então a partir dali Deus está ali presente. Né? Mas é preciso lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma única igreja. Essa igreja, né, fundada sob a fé de Pedro, sobre esta fé edificarei a minha igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja, essa única igreja, é a Igreja Católica. Que nós, então, façamos a correção fraterna quando vermos que isso é necessário e quando vermos que temos as condições de fazer essa correção fraterna. Como eu disse, nós fazemos a correção fraterna pensando na salvação da alma deste nosso irmão, não por um espírito de superioridade ou para colocar o dedo na ferida. Né? Se for para isso, não façamos a correção fraterna, né? Não façamos. Deixemos que outro faça ou procuremos rezar para que tenhamos as condições de fazer essa correção fraterna. Meus irmãos, que ao escutarmos o Evangelho de hoje, possamos então dar graças a Deus por participarmos dessa única Igreja de Cristo, que é a Santa Igreja Católica, de sermos membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo e, uma vez que entendemos que somos membros, precisamos sim cuidar uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.